A queda e suas consequências. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos continuar o devocional agora no capítulo 3 de Gênesis, na qual estaremos abordando a questão de Adão e Eva e sua queda e o que foi que acarretou tanto a eles quanto a toda a humanidade. Assim também veremos o que foi que nos deu o resgate. Mas antes de lermos, se você ainda não se inscreveu, inscrevam-se, curtam, comentem, compartilhem esse link. Faça a palavra de Deus chegar a mais pessoas. Nos ajude a evangelizar o povo de Deus através dessa mídia social. No capítulo 3 de Gênesis, iremos abordar a queda de Adão e Eva. E as Escrituras nos ensinam algumas abordagens e verdades fundamentais relacionadas à queda. A primeira verdade é que Deus outorgou ao primeiro homem o papel de representante a toda a posteridade. De igual modo, Jesus foi designado como representante, o mediador, a ponte entre Deus e nós, os eleitos de Deus, conforme Romanos no capítulo 5. Assim como as primícias da ressurreição, como diz 2 Coríntios 25:20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. A segunda verdade, Deus colocou o primeiro homem em alegria pura e prometeu a ele que a sua descendência continuaria nesse estado. Contudo, se ele fosse obediente e fiel ao Senhor, em modo especial, a não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A terceira verdade que encontramos no capítulo 3 foi o pecado de Adão e Eva que colocou toda a sua descendência em estado de pecado e culpa, de modo que ele e todos os seres humanos sentem vergonha e medo de Deus. Adão e Eva foi amaldiçoado com as expectativas de dor, suor, morte e expulsão do jardim do Éden, o jardim da presença de Deus. A quarta verdade é que toda a criação ficou na maldição divina em consequência do pecado do primeiro casal. E o ambiente terrestre agora ficou hostil para todos os seres vivos. E isso é o resultado da queda. Paulo, falando à igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 21, diz: de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A quinta verdade que podemos encontrar nos textos do capítulo 3 de Gênesis, Deus teve misericórdia com Adão e Eva, em que ele já prometeu que um dia o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, e essa promessa vingou em Cristo Jesus e redimiu o seu povo, restaurando a sua criação, a ordem divina, como diz no capítulo 21. No versículo 4 podemos ler: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Assim, amados irmãos e irmãs, entendemos que a queda do primeiro Adão trouxe a natureza perversa à humanidade, e em Cristo Jesus, o último Adão, como diz 1 Coríntios 15:45, seu sacrifício, morte e ressurreição revogou toda a maldição e efeitos trágicos do pecado do primeiro Adão. Como diz 1 Coríntios 15:22, que diz: pois da mesma forma que em Adão todos morreram,
em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! Por isso hoje somos mais que felizes, irmãos. Ou seja, somos bem-aventurados, irmãs, porque Jesus Cristo nos salvou, redimiu e nos justificou perante Deus, nosso amado Senhor. Então, podemos dizer, amados irmãos e irmãs, que o melhor parte está também escrita que Deus, mesmo depois do pecado, já providenciou o nosso resgate em Cristo Jesus. Então, termino e finalizo esse devocional com as palavras de Paulo em Romanos, no capítulo 5, versículo 15 em diante, que diz: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de chegarmos à Tua presença em nome de Jesus, aquele que nos resgatou. Mesmo que o primeiro Adão fez e trouxe o pecado ao mundo, o Senhor já de imediato providenciou o Teu Filho Jesus para nos resgatar. E louvado seja o Senhor, por causa de um pecado, de um só, veio a toda a humanidade, mas em Cristo o Senhor nos resgatou. Por isso que entendemos que somos Teus filhos, porque o Senhor sempre nos amou. Agora precisamos estar em obediência a Ti. Obrigado, Deus, por esse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus permitir.